Bom dia, Flávio Prado, bom dia, ouvintes da Jovem Pan, do Mundo da Bola. Realmente a primeira fase da Copa Libertadores terminou ontem definitivamente, estão definidos os 8 jogos da próxima fase, as oitavas de final, que terão seus jogos realizados de ida no dia 1º de maio, depois no dia 8 de maio encerra, classificam-se para as quartas de final e assim vamos até a decisão no dia 23. Ontem tivemos apenas 3 jogos, o grupo 1 terminou com a incompetência do Olímpia do Paraguai, que não conseguiu vencer o Barcelona de Guayaquil, acabou empatando em 1-1 e perdeu a terceira e última vaga desse grupo 1. O grupo 1 que terminou com o próprio Barcelona em primeiro lugar, né, com 13 pontos ganhos, a surpresa do grupo. Em segundo, o Cerro Porteño, que conseguiu salvar a honra do futebol paraguaio nesse grupo, terminou com 10 pontos ganhos em segundo lugar. E em terceiro, o estreante Espoli, o adversário do Corinthians na próxima fase. O Espoli, que é um time, como você frisou no começo do programa, um time da polícia lá do Equador. O Espoli terminou em terceiro em sua primeira participação em Libertadores com 6 pontos ganhos, um a mais que o próprio Olímpia. Quer dizer, se o Olímpia vencesse o jogo de ontem contra o Barcelona na sua casa, estaria classificado, bonitinho. Vamos tentar recuperar essa imagem no próximo jogo, que é contra o Corinthians. Seria difícil, mas pelo menos ia tentar. O ano passado foi eliminado nessa mesma fase, aliás, nas oitavas de final, pelo Grêmio, com uma goleada humilhante em casa, por 3-0. Verdade. E esse ano nem classificar para a próxima fase ele não conseguiu, perdeu a vaga para o estreante Espoli. Nesse grupo nós temos o Carlos Álvaro Moreno do Barcelona como artilheiro com 3 gols e o Hasler Bordier, que marcou o gol ontem do Olímpia, o primeiro gol do jogo aos 2 minutos, também com 3 gols. Nesse jogo do Olímpia de ontem, o Suriaga, aquele colombiano que jogou no Independiente, fez fama, o Palmeiras até quis contratar aqui em uma época, acabou marcando no segundo tempo, a 20 minutos do final do jogo, o gol de empate do Barcelona, que deu festa lá em Quito, tá todo mundo em festa ainda lá, os policiais em Quito, pela classificação do Espoli. Então, Barcelona, Cerro Porteño e Espoli classificada no grupo 1. Perfeito. O Alfaro Moreno, que é um jogador argentino, que jogou bastante tempo no futebol argentino, foi da seleção da Argentina, foi para a Espanha e não deu certo no futebol espanhol. Então vamos ao grupo 2. O grupo 2 terminou na quarta-feira, o Defensor Sporting. E empatou em casa com o Sporting Cristal em 0-0. Esse empate foi muito criticado lá no Peru, também no Uruguai. Um resultado até que o pessoal achou que foi, como dizem lá em Assunção, arreglado, ou seja, combinado, comprado. Os dois estavam classificados. Foi tão grave esse empate, Flávio, que em Lima, os torcedores do Universitário, que foi o time peruano desclassificado, juraram de morte os torcedores do Sporting Cristal por causa da gozação, aquela coisa toda. Então, mas já teve isso com Boca e River. Teve um ano que um entregou o jogo para um time boliviano para eliminar o próprio compatriota. Isso é uma coisa de louco. Ali os dois estavam lutando para a classificação porque o empate classificaria os dois pelo saldo de gols. Olha só, o Peñarol terminou em primeiro lugar com 9 pontos ganhos, o Universitário ficou em segundo com 7 pontos ganhos. O Defensor e o Sporting Cristal e o Universitário todos com 7 pontos ganhos, mas o Defensor com o melhor saldo de gols acabou ficando em segundo lugar, ganhou a segunda vaga desse grupo, e o Sporting Cristal, time dirigido pelo brasileiro José Carlos Carboni, acabou ficando em terceiro lugar, deixando o Universitário de fora. Os artilheiros desse grupo foram, com 3 gols também, o Pablo Bengoechea e Luiz Romero do Peñarol e o Ed Carazas do Universitário. Esse grupo, então, repetindo, classificados: o Peñarol em primeiro, o que já era esperado, o Defensor Sporting do Uruguai e o Sporting Cristal do Peru, time do José Carlos Carboni. Que não é o nosso José Carlos Fantini Carboni, é o Carboni, ex-jogador e ex-técnico do Guarani e do Palmeiras. Bom, aqui sempre foi um espaço democrático, onde no futebol uruguaio a gente torce democrática e descaradamente pelo Defensor. Então, já que conseguiu a classificação, a nossa homenagem à enorme torcida do Defensor, aqui eu, Fábio, classificado. Vamos em frente, então? Vamos ao grupo 3, que também foi definido ontem à noite. O América ganhou em Cali, da equipe do San José de Oruro, na Bolívia, por 2-0 e acabou conseguindo o primeiro lugar desse grupo. Esse grupo já estava definido há muito tempo. O Guabirá, também da Bolívia, um time também muito fraco, horroroso, ficou de fora já há muito tempo. O San José de Oruro, que é um time que já participou mais vezes da Libertadores, acabou ficando com a terceira vaga. Em segundo lugar, o Atlético Junior de Barranquilla, com 10 pontos. O primeiro, América, com 12, e o San José ficou com 9 pontos. Nesse grupo está realmente o artilheiro da Libertadores, que é o Antony de Ávila, jogador do América de Cali, que o Corinthians lembra muito bem, né? O próprio Atlético Mineiro lembra muito bem nas finais da Conmebol do ano passado. Ele é um belo jogador. É um belo jogador, é artilheiro com 6 gols, passou inclusive o Leonardo do Corinthians, que tem 5 lá no grupo 4. Perfeito. O América, então repetindo, ficou com 12 pontos ganhos em primeiro lugar. Em segundo, o Atlético Junior de Barranquilla, também da Colômbia, com 10 pontos.
E em terceiro, o San José de Oruro, da Bolívia, com 9 pontos ganhos, os 3 classificados do grupo 3. Muito bem. Grupo 4? O grupo 4 também terminou ontem à noite, uma bela vitória do Botafogo do Rio lá no Maracanã. O Israel Gimpa já trouxe essa informação aqui na PAN sobre a Universidade do Chile, 2 gols do Bentinho, né? Foi de virada, Dauri, né? Foi de virada. Empatou no primeiro tempo 1-1, né? O Dauri empatou, depois o Bentinho acabou liquidando a fatura e deixando o Universidade Católica do Chile também em quarto lugar, fora da disputa. Tá bem fora, porque é muito ruim. O Léo Rodrigues é que fez 1-0, né? Foi o Léo Rodrigues 1-0. Bom, o Corinthians com isso ficou em primeiro lugar. A Universidade do Chile só por um milagre conseguiria esse primeiro lugar, que era do Corinthians. Se vencesse por 6-0 o Botafogo, acabou perdendo 3-1. Corinthians em primeiro com 13 pontos. Universidade do Chile com 10 pontos em segundo lugar. E o Botafogo, mesmo com a vitória, em terceiro com 7 pontos ganhos. Acabou classificado aí e vai pegar uma pedreiraça na próxima fase. O próprio Grêmio, que entra na fase nas eliminatórias daqui para frente, porque foi campeão ano passado. Como já dissemos aqui, o Leonardo do Corinthians é o artilheiro deste grupo, é o vice total da Libertadores com 5 gols marcados. Depois tem o Edmundo do Corinthians e o próprio Dauri do Botafogo com 4 gols. O Bentinho com os 2 de ontem acabou chegando a 3 no total. Corinthians primeiro, Universidade do Chile em segundo e o Botafogo do Rio em terceiro lugar. E no grupo 6, então, pra gente finalizar. Grupo 5, o River Plate confirmando o seu favoritismo até o título desse ano, Flávio, acabou em primeiro lugar, terminou a fase na quinta-feira, ganhando por 2-0 do pobre Caracas, que foi o pior time dessa fase, de todos os 20 equipes que participaram dessa primeira fase, e o Caracas foi o pior de todos eles. Ele ficou com 2 pontos ganhos, está eliminado o time da Venezuela, como é bem a característica do futebol venezuelano, infelizmente. O River Plate, então, terminou em primeiro com a melhor campanha, o único invicto da competição até agora, com 13 pontos ganhos, 4 vitórias e 2 empates. O São Lourenço de Almagro terminou em segundo, com 3 pontos a menos, em 10. E o Minervém, da Venezuela, acabou ficando com a última vaga, que foi exatamente no confronto com o Caracas, que ele conseguiu esses 5 pontos e acabou... Eu tô vendo qualquer ano que com 2 times da Venezuela, 4 times, né? 2 da Venezuela é capaz dos 2 ficarem de fora. Classificam 3, é capaz de ficar dos 2 em último, de tão ruins que eles estão. Não sei por que participam. Bom, então as chaves estão montadas, né? Estão montadas. A próxima fase, repetimos, só o jogo do Cerro Porteño contra o Atlético Junior de Barranquilla da Colômbia vai ser realizado no dia 30. Certo. Aqui eles pediram antecipação por causa do dia do trabalho, isso deve acontecer daqui para frente, essa semana toda. Os clubes devem entrar com pedido de antecipação das partidas para não ter problema com o feriado do dia do trabalho, dia 1º de maio. Mas os jogos são os seguintes, na ordem, esses times jogam em casa, o San José recebe o Barcelona, o São Lourenço da Argentina recebe o Penharol. Esse para mim é o melhor confronto da próxima fase. O Penharol foi primeiro da chave e pega o São Lourenço. Foi um grupo esquisito esse aí, viu? Foi uma combinação estranha essa. Mas era melhor ser segundo. Exatamente, porque aí o defensor pegaria o São Lourenço e aí você teria que chorar aqui as mágoas no dia 8. Não sei, você não conhece o que é o defensor, o grande defensor. A Fúria Viola. Cometa de la Farola, que isso? O Minervém vai receber no jogo de ida o América de Cali da Colômbia. Eu acho que não tem nenhuma chance de se classificar. O América é amplo favorito para se classificar nessa chave. O Espoli e o Corinthians se enfrentam no jogo de ida lá em Quito. Na altitude, a mais de 2.800 metros. O Edmundo vai fazer uma visitinha para os amigos dele que mantiveram a segurança dele no hotel ali com o Joaquim de Moraes. E o Sporting Cristal vai receber o River Plate. O River Plate, nosso amplo favorito também, né, Flávio? Acho que não tem nenhuma chance que o Sporting Cristal, que se classificou no sufoco para essa próxima fase. O Cerro Porteño, já dissemos, recebe o Atlético Júnior da Colômbia no dia 30, o único jogo antecipado por enquanto. O Universidade do Chile, também um dos favoritos ao título, que tem um time até razoável e pode crescer agora para o final da competição, recebe o Defensor do Uruguai. Eu acho que ia dar uma briga boa, mas eu ainda acho o Universidade do Chile favorito. E aí um jogo, claro, Botafogo e Grêmio, que são os 2 brasileiros, porque o regulamento não permite que 3 equipes disputem uma fase seguinte da competição. O Grêmio entra como atual campeão, como se classificaram os 2 brasileiros. O Grêmio, o Botafogo era para enfrentar a equipe do São Lourenço, vai acabar pegando o Grêmio porque foi o pior brasileiro colocado. Depois, na outra fase, classificando-se o Corinthians, eliminando o Espoli, e o Grêmio, obviamente, eliminando o Botafogo, eles se enfrentam nas quartas de final, porque na semifinal só pode ter um time de cada país. Se o Corinthians passando, ele pega ou o Grêmio ou o Botafogo. Exatamente, ele escapa do Penharol, mas pega o Grêmio. E ele pega fazendo a segunda partida em São Paulo. Exatamente. Ele mesmo contra o Grêmio, eu tinha dado uma informação errada aqui no meio de semana.
O Grêmio vai jogar contra o Corinthians, ele joga a primeira em Porto Alegre e a segunda ele joga em São Paulo. Depois o contrário, na semifinal o Corinthians decidiria fora de casa, mas a final ele faz em São Paulo. Faria em casa, contra o River Plate. Legal, tá aí portanto um balanço do Daniel de Paula da Copa Libertadores.